Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 305 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 20 e 21 do livro de Mateus. Vamos à leitura? Capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus, ainda outra vez, prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram.
Capítulo 21. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram: Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês.
porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: "O meu filho eles respeitarão." Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: "Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós." E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: "Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo." Então Jesus perguntou: "Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó." Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.